Os Morgans, é quando o povo fala a família Morgan, geralmente está falando de uma coisa bem específica, a chamada Casa Morgan, que é o núcleo histórico de banqueiros e financiadores ligados ao nome JP Morgan, lá no auge do capitalismo industrial dos Estados Unidos. E já vou deixar bem claro para não virar confusão, uma coisa é a família, as pessoas, o sobrenome, outra coisa é o nome Morgan virando marca de banco ao longo de mais de um século. O sobrenome ficou tão grande que virou sinônimo de banco, de Wall Street, de poder financeiro. Então vamos por partes, do jeito mais claro possível. A origem, antes do JP Morgan virar JP Morgan, existiu o pai dele, Junius Spencer Morgan. O cara já era banqueiro e já tinha um pé forte em Londres, que era o centro do dinheiro global naquela época. Isso é importante porque o pulo do gato do Morgan não era só dinheiro, era conexão, era a ponte entre Europa e Estados Unidos. E aí entra o filho, John Pierpont Morgan, o famoso JP Morgan. Nasceu em 1837 e virou o símbolo do banqueiro que não só empresta dinheiro, ele decide o rumo. O que o JP Morgan fez, na prática, ele não ficou famoso porque abriu um bancozinho. Ele ficou famoso porque no fim do século XIX e começo do século XX, ele virou um dos caras que organizavam o capitalismo americano por cima. Como assim? Por cima. Pensa no caos daquela época. Ferrovias explodindo, empresas nascendo e quebrando, briga entre magnatas, pânico bancário, crise, especulação, monopólio, cartel, tudo junto. E o Morgan fazia uma coisa que na época chamavam de Morganization. Ele juntava as empresas, reorganizava, cortava a concorrência, estabilizava o setor e botava a mão no controle. Isso aconteceu muito com ferrovias. Ferrovia era o sangue do país. Quem mandava na ferrovia, mandava no comércio, no transporte, na logística e no preço das coisas. O Morgan ajudou a reestruturar e consolidar uma porrada de linhas ferroviárias. Isso não é teoria. Isso é história econômica mesmo. Depois ele entrou pesado na indústria. O exemplo clássico é a criação da US Steel. Ele ajudou a organizar a formação de um colosso de aço, juntando ativos e criando uma empresa gigante. De novo, não era só investir. Era moldar o tabuleiro. O Morgan e as crises aqui é um ponto que muita gente não entende. No começo do século XX, não existia do jeito que a gente pensa hoje um Estado forte com o Banco Central salvando o sistema toda hora. Quando vinha pânico bancário, era cada um por si. E aí aconteceu uma coisa gigante em 1907. O pânico de 1907. O sistema financeiro começou a derreter. E naquela crise, o JP Morgan literalmente virou o coordenador informal do resgate. Chamou banqueiro, chamou gente grande, reuniu geral, pressionou, organizou, fechou acordo. Na prática, foi o cara do dinheiro segurando o caos. E isso é uma das razões pelas quais depois o país caminhou para a criação de um banco central moderno, o Federal Reserve, porque ficou feio demais depender de um banqueiro para salvar o país. Ou seja, o Morgan virou tão forte que expôs o problema. Nenhuma nação quer ficar na mão de uma pessoa. Mas naquele momento era isso ou colapsar. O Money Trust e a reação pública. Quando a população e parte do governo começam a perceber o tamanho do poder concentrado, nasce uma narrativa pesada. A ideia de que existia um money trust, um grupo pequeno de bancos e financiadores controlando crédito, indústria, política e imprensa. O nome Morgan aparece muito nessas críticas porque ele era o maior símbolo disso. Teve investigação no Congresso, debate público, crítica de monopólio, aquela pressão de esses caras estão mandando demais. Isso tudo faz parte do contexto do período. E é aí que nasce, junto com fatos reais, um monte de mito também, o que é fato e o que vira teoria fato histórico. O Morgan e a Casa Morgan tiveram influência enorme no financiamento de indústria, ferrovias e no sistema financeiro do período. Eles eram poder de verdade. Poder de fechar e abrir torneira de dinheiro, poder de escolher quem vive e quem quebra, poder de sentar com o governo e negociar em nível alto. Agora, onde vira a teoria? Muita gente, pegando esse poder real, cria uma história ainda maior. Como se a família Morgan fosse um comando secreto eterno que controla o mundo até hoje. Aí entra aquela mistura clássica de internet. Morgan, Rothschild, Rockefeller, Bilderberg, Illuminati, Nova Ordem Mundial e vira uma sopa. O problema é que isso costuma misturar coisas que existiram de verdade com saltos que não dá pra provar. Então, o que dá pra falar com seriedade? Sim, a elite financeira existe, se reúne, mas influencia, faz lobby, protege interesse. Isso é real, mas a ideia de uma família Morgan controlando tudo como se fosse um trono único e permanente, não é assim que o poder funciona por tanto tempo. O poder muda de mãos, muda de formato, muda de ferramentas. O sobrenome fica. A estrutura se adapta. Mas não é uma novela com um vilão final. O que aconteceu depois do JP Morgan morreu em 1913. Depois entra o filho, JP Morgan Jr., conhecido como Jack Morgan. A Casa Morgan continua grande e influente. Mas o mundo muda. Guerra, regulação, reformas, novas leis financeiras, mudanças no sistema bancário.
E depois, lá nos anos 30, com a crise de 1929 e as reformas, acontece uma separação importante no mundo financeiro americano e os bancos passam a se dividir mais entre banco comercial e banco de investimento. O nome Morgan continua forte. E com o tempo, o Morgan vira várias coisas. Tem a história do banco JP Morgan, tem a história do Morgan Stanley, criado por gente ligada ao universo Morgan depois dessas mudanças regulatórias. E décadas depois, por fusões e aquisições, você chega no gigante moderno que o mundo conhece hoje, tipo JP Morgan Chase. Repara no detalhe, o banco moderno é um conglomerado corporativo gigantesco. Não é a família numa sala mandando como se fosse dinastia medieval. O nome tem herança histórica. Mas a estrutura é outra, o legado real dos Morgans. Se eu tivesse que resumir de forma direta, a família Morgan representa o período em que banqueiros privados conseguiam ter um poder quase estatal sobre a economia, porque o Estado ainda não tinha as ferramentas modernas de regulação e controle monetário como hoje. Eles foram arquitetos do capitalismo industrial americano. E também viraram símbolo do medo público de concentração de poder financeiro. E isso é o mais importante. O nome Morgan virou uma espécie de espelho. Para uns é eficiência e organização. Para outros é concentração e controle. E a verdade costuma ser menos moral e mais estrutural. Quando o dinheiro se concentra, ele influencia. Quando ele influencia, ele molda. Quando ele molda, ele vira alvo de medo, crítica e teoria.